meus irmãos, boa noite. Boa noite. Sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa casa. Peço licença para hidratar um pouco, porque nesse tempo mais seco, senão a voz não colabora, a gente não consegue nem se comunicar adequadamente, né? O nosso irmão leu uma passagem que fala de um assunto que me chama muito a atenção no dia a dia, que uma desculpa que a gente sempre usou, né, e usa até hoje, todos nós, uns em maior grau, outros em menor grau, para não exercer a caridade é a falta de abundância de alguma coisa, né? Então a gente espera ter algo sobrando para poder dar aquilo que não nos interessa mais, né? Então às vezes a gente vai doar uma roupa, a gente doa que não usa, uma doação às vezes financeira tem que ser só se eu tiver no mês que está sobrando. Mas uma reflexão que fica aqui para a vida mesmo é assim, hoje a maior disputa que se faz é pelo nosso bem mais precioso, que é a nossa atenção. Reflitam junto comigo a respeito disso, porque isso é importante até para que a gente possa se proteger. Essa é uma guerra, a guerra pela nossa atenção é uma guerra que os veículos de comunicação travam entre si e que a televisão vem perdendo para a internet. Através do aparelho celular, dos tablets, dos computadores, né, da portabilidade de aparelhos menores e da facilidade do acesso à internet. E qual que é o maior produto que é comercializado na internet? A nossa atenção. Ou seja, todos nós, por mais abastados que sejamos, mais ou menos, do ponto de vista material, a gente goza da mesmíssima quantidade de tempo disponível para exercer determinadas coisas. Todos nós temos 24 horas por dia. Se a gente for multiplicar aí por 60, a gente vai ter o número de minutos que a gente tem por dia. E por que eu estou refletindo nesse sentido? Porque esse é um bem que a gente às vezes também se nega a doar. No mundo de hoje tem ficado cada vez mais difícil ouvir alguém verdadeiramente. Muitas vezes a gente tem ao nosso lado alguém que está pedindo socorro, e a gente não tem a empatia de 5 minutos de exercer uma escuta ativa, uma escuta empática. Quando esse talvez poderia ter sido o maior gesto de caridade que a gente exerceu nos últimos meses, anos, talvez. Aquilo poderia, eu diria até que salvar uma vida, salvar uma encarnação por inteiro. 5 minutinhos de uma escuta interessada, de uma escuta ativa, de uma escuta empática. Isso todos nós temos para dar, e ainda assim a gente se nega. Não é porque a gente é mal, não é porque, nossa, nós não temos solução. Eu não gosto de tocar por esse caminho. Eu interpreto como tem tantas coisas que nos distraem, tem tanta coisa que chama mais aos nossos olhos, que a gente acaba indo naquela direção. Mas esse é justamente o processo de purificação. É a gente lutar contra aquilo que naturalmente o nosso corpo material, o nosso interesse, os nossos vícios e paixões nos levam naquela direção, e ir na direção daquilo que realmente importa. Eu vinha no caminho, ouvindo, né? Eu gosto sempre de ouvir palestrantes mais experientes, né? E o palestrante dizia assim que Dona Laura, um dos personagens de uma das novelas, né, de André Luiz, psicografadas por Chico, Dona Laura ensina a André Luiz em uma passagem que a cruz, onde o Cristo foi posto como exemplo, né, para que nós testemunhássemos a sua abnegação e a sua entrega à humanidade, ela, de maneira simbólica, ela representa o equilíbrio entre o sentimento e a razão. E a gente pode interpretar isso como o feminino e o masculino, né? As mulheres, elas têm
o sentido mais aflorado, e os homens, eles tendem, né, em sua maioria, a obedecer mais à razão, e a gente precisa estar sempre de olho nessa dualidade, né, que é deixar de exercer aquilo que é puramente material, usar mais os nossos sentimentos, porque é isso que nos conecta da terra ao céu. É isso que vai nos levar adiante, que vai nos fazer transcender, santificar, purificar a nossa existência, para que a gente possa, de fato, um dia se transformar em pura luz, que é exatamente o objetivo de todos nós aqui na Terra. Esse foi apenas um pequeno comentário em virtude da leitura que o nosso irmão fez. Hoje nós, com muito gosto, continuaremos o nosso estudo orientado do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a segunda obra da codificação de Kardec, que compõe o Pentateuco Espírita, né, as 5 grandes obras escritas por Kardec e que são a base da doutrina espírita. Por mais que eu sempre tente me policiar e dizer, não, nesse próximo encontro a gente não vai fazer uma revisão, porque todo encontro a gente fala pelo menos quais foram os últimos capítulos, mas a cadência que Kardec dá a esses capítulos, ela beira a perfeição, e eu me sinto irresponsável como orientador desse momento em não trazê-los de volta aos outros capítulos, até porque eu sei que tem pessoas que vão nos assistir pela internet, tem alguns irmãos aqui que não assistiram os demais encontros, e todos eles estão disponíveis no nosso banco de palestras. Então eu gostaria de começar exercendo o meu papel de orientador desse momento, traçando um paralelo entre essas duas obras. Aqui nós temos o Livro dos Espíritos e aqui nós temos um Evangelho segundo o Espiritismo. Essa daqui foi escrita primeiro. Aqui nós encontraremos Kardec no seu papel de codificador, exercendo toda a sua capacidade pedagógica, mas de uma forma muito mais acanhada, muito mais reservada. Por que eu digo isso? Porque se a gente correr página por página, a gente vai basicamente encontrar um livro de perguntas e respostas, perguntas e respostas. Obviamente que ele organizou essas perguntas para que elas nos levassem em alguma direção e também organizou os temas das perguntas. Mas aqui raramente você vai encontrar no rodapé letras em tamanho reduzido que são notas do codificador. Então é somente nesses locais onde Kardec se reserva o direito de expressar uma ideia de acordo com aquilo que ele aprendeu das reuniões espíritas que aconteceram lá na eclosão do movimento espírita kardecista. Aqui já não. Nessa obra, aqui ele protagoniza no sentido de organizar as ideias. Não quer dizer que o que você vai encontrar aqui foi criado por Kardec. Não. Continuam sendo sempre capítulos que começam com uma passagem do Evangelho, trazem uma elucidação, uma contextualização de Kardec e depois vem instruções dos espíritos, ou seja, mensagens psicografadas que ele registrou e organizou para criar essa obra. Mas aqui, meus irmãos, as coisas não acontecem de maneira temporal, elas acontecem seguindo um fluxo de ideias. E é essa cadência que eu admiro tanto e que eu tento, nesses nossos encontros, trazer vocês para o lado de cá, desse ponto de admiração à pedagogia de Kardec. Então, no primeiro capítulo, a gente tem basicamente uma explicação para os curiosos. O primeiro capítulo ele fala assim: aqui você não vai encontrar nada que vá desmentir nem a lei mosaica, nem o Novo Testamento. Basicamente isso. Não vim destruir a lei. No segundo capítulo, ele vai dizer assim: meu reino não é deste mundo. Quando você estuda o capítulo, o resumo é assim: aqui a gente não vai tratar de coisas da terra, de coisas da vida material. A gente vai tratar de coisas da vida eterna, de coisas do espírito.
No terceiro capítulo, é assim, há muitas moradas na casa de meu pai. Então ele vai dizer assim, não é só a terra que tem espíritos habitando. Nós temos vários outros espaços no universo, permeados por espíritos nos mais diversos graus do processo evolutivo. Então a gente tem planetas feitos para espíritos primitivos, para espíritos na metade do caminho, para espíritos como nós, para espíritos evoluídos. Tem escola de tudo quanto é grau. Igual tem jardim de infância, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, faculdade, do mesmo jeito. É assim que funciona a grande escola que é o universo. No capítulo 4, ele vai falar sobre a reencarnação. Aí o título é Ninguém poderá vir a mim se não nascer de novo. Então ele já está trazendo ali todas as bases da doutrina espírita. Isso foi Kardec quem decidiu que fosse nessa ordem. E aí ele fala da reencarnação. Por quê? Porque ele está nos preparando para a mensagem principal da doutrina espírita, que é a ressignificação da dor, que vem no capítulo 5. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Ele é a ressignificação da dor. No capítulo 5, Kardec vai nos explicar, de acordo com passagens evangélicas e com as instruções dos Espíritos, que a dor é o processo e a perfeição é o fim. Que ser tortuoso é natural. E aí a gente sai do capítulo 5 e desemboca no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. E aí eu preciso fazer uma leitura para que vocês estejam na mesma página que eu, e aí a gente vai fazer uma breve discussão a respeito do capítulo 6, que é muito conectado com o capítulo 5, porque a gente ainda fala de consolar a dor. Consolar a dor. Mas a doutrina espírita, ela tem um jeito muito peculiar de trazer esse consolo. Mais uma vez aqui referenciando a um palestrante que eu admiro muito, Haroldo Dutra, né? Sempre trago aqui para os nossos momentos. O Haroldo afirmou em uma de suas palestras, que eu tive a honra de assistir, da seguinte forma, eu concordei demais. Ele, olha, todas as outras manifestações religiosas, você vai encontrar afirmações que te levam a entender o seguinte: se você está sofrendo, é porque você está longe de Deus. Você está fazendo alguma coisa de errado. Podem parar para analisar. Tentem se lembrar da forma como outras religiões com as quais os irmãos já tiveram contato e veja se essa afirmação não faz sentido. Sempre que a gente tem um irmão em sofrimento, o templo religioso, a crença religiosa, em outras manifestações, nos leva a crer que ali tem algo de errado e que se você seguir a Deus, se você fizer a vontade de Deus, o sofrimento vai embora e a felicidade chega, a abundância chega, a plenitude financeira chega. Então quem está feliz é quem está perto de Deus. Isso não é uma verdade para nós, meus irmãos. Isso não é uma verdade para nós. Nós entendemos que a vida aqui na Terra é uma vida de provações. Existem, sim, duas principais origens para o sofrimento. Tem aquele sofrimento que a gente poderia evitar, e esse ele é causado pela nossa má conduta. Esse a gente consegue resolver. Mas existe também parte das nossas vicissitudes que elas são inerentes ao nosso processo evolutivo. Elas vêm até nós a pedido nosso ou por programação do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor, do nosso guia espiritual. Elas se apresentam a nós durante a nossa trajetória para que nós possamos provar a internalização de certas virtudes, como a virtude da paciência, da temperança, da benevolência, da indulgência, do perdão e por aí vai. Eu consigo listar aqui inúmeras. E eu tenho certeza que vocês conseguem me acompanhar pensando em situações pelas quais vocês já passaram que ou vocês exerciam a paciência ou vocês não iam conseguir passar com êxito por aquela situação. Ou exerciam a temperança ou não conseguiriam passar com êxito. Acabariam criando um novo problema e mais dor nos alcança. Então, nesse ponto, a doutrina espírita ela é reveladora, no sentido de que
Não quer dizer que está tudo errado na sua vida. Você não está longe de Deus se a sua vida estiver difícil, não. Muito pelo contrário. Eu não estou dizendo que quem está feliz está afastado de Deus. As coisas não são tão simples assim. Porém, encontrar pedras no caminho é a vontade de Deus para que nós sejamos os protagonistas do nosso próprio desenvolvimento. E então a gente vai passar para o momento da leitura inicial do Evangelho de Mateus, que inicia o capítulo 6, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que quer dizer o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Depois ele vai trazer uma outra passagem de João e vai dizer assim: se vós me amais, isso é Jesus falando na Santa Ceia, tá? Dizendo para os seus discípulos: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber ainda, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, meus discípulos, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Na Santa Ceia, Jesus estava bem próximo de sua partida, da sua jornada de exemplificação aqui na Terra. Eu vou até manter aberto, porque cada frase é de uma riqueza que a gente precisa realmente acompanhar juntos. E Jesus está ali preparando os seus discípulos para a sua partida, mas dizendo: um novo Consolador voltará. Porém, esse novo permanecerá convosco. Ele não virá em forma como eu vi, como um homem. Porque Jesus não traz uma mensagem. Se a gente for olhar para essa relação, humanidade lá no ano zero, na escala temporal cristã, Deus como remetente, Jesus não traz uma carta de Deus, Jesus é a carta. Ele é a própria mensagem, porque ele vem aqui para nos ensinar que a base de tudo é o amor e que é possível amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nos ensina isso exemplificando em sua conduta. O Consolador que chega, que é a própria doutrina espírita, que é o consolo que Jesus prometeu quando a humanidade estivesse pronta para desvendar certos mistérios, para olhar o mundo mais de cima e com isso ampliar mais o seu horizonte de interpretação, esse não vem da forma humana. Por isso, ele permanece conosco para toda a eternidade, através de conhecimento, através de informações. Então, não é Kardec o Consolador prometido por Jesus nessa passagem, é a própria doutrina espírita. Kardec, sim, e não diminuindo a missão de Kardec, que talvez uma das mais importantes e bem executadas da história da humanidade, depois de Jesus, mas ele sim foi apenas o mensageiro. Kardec não é a mensagem. Kardec nos ajuda a ler a mensagem. Ele nos traz a carta.
Jesus promete, então, naquela fase, um outro Consolador. O Espírito de verdade. Jesus usa essa palavra e João registra. Um Espírito que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreender. Espírito que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Aí aqui a gente também entra num ponto interessante, porque por 2 vezes ele comenta nos fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Percebam que para a espiritualidade superior, né, para a falange de espíritos que superintende a governança da Terra, é normal que nós tenhamos feito muita confusão desde a vinda de Jesus na Terra até hoje aqui. Não é à toa que a doutrina espírita ela vem não somente complementar tudo aquilo que a gente já conhecia sobre as coisas do céu, mas vem também nos lembrar das coisas de Jesus, porque a gente precisa ser lembrado disso a todo momento. A todo momento. Não é tarefa fácil para espíritos como nós. Então, agora que nós vimos Jesus, mas que nós tivemos ele como um exemplo quase que inalcançável, nós tivemos aí 2000 anos, né? 1860 e poucos anos, mais especificamente, quando a doutrina espírita se revelou e trouxe o intercâmbio com o mundo espiritual, né? Como algo factível e explorável, né? Tanto é que foi explorada por um pesquisador. De lá para cá, nós já tivemos vários outros exemplos de homens como nós, que conseguiram amar de maneira muito mais pura do que esse amor que a gente ainda interpreta como amor. Eu quero dizer que nós já assistimos o testemunho de vários santos icônicos da própria Igreja Católica que exerce o seu papel, né, de guardiã do Evangelho, da mensagem do Cristo, né, por muitos anos exerceu. Então, quantos santos a gente não testemunhou a história de uma vida inteira de abnegação, carinho e cuidado? Então, não é só Jesus, né? A gente foi começando a aprender, falou, olha, realmente, o amor é o caminho. Não é fácil me desprender de mim, dos meus vícios e das minhas paixões, mas tem outras pessoas, tem outros espíritos que também conseguem fazer. E foi por ter um planeta Terra, né, uma humanidade já um pouco mais madura nesse sentido, que o terreno se fez fértil para a chegada da doutrina espírita. O espiritismo ele vem cumprir a promessa do Cristo de trazer um consolo prometido no tempo certo. No momento em que a humanidade estava pronta para então entender que nós vivemos múltiplas existências ao redor aqui da Terra, que esse amor que a gente ainda experimenta, a gente só usa a palavra amor por falta de vocabulário, porque ele não é amor de fato. O amor, ele quer o bem, ponto final. O nosso amor ainda tem muito a ver com hormônio, com elementos químicos, com neurotransmissores que correm na nossa corrente sanguínea. E a prova disso existe quando a gente tem, eu digo nós mesmos, eu como pai. Eu vou dar o meu próprio exemplo aqui para não incorrer na injustiça de colocar na conta de ninguém. Se eu perdesse hoje o convívio de uma das minhas filhas, eu não sei... como seria a minha vida nos próximos dias? Eu não sei. Eu não faço ideia, porque o amor, né? O amor que eu sinto por elas é tão intenso, mas eu sinto ele na minha carne, eu não sinto ele só no meu coração, só no meu espírito. Que se alguma das duas desencarnasse, eu iria sofrer demais. Mas como espírita, não faz o menor sentido esse sofrimento. Porque vocês sabiam, meus irmãos, que no plano espiritual, no período que a gente chama de período de erraticidade, ou seja, quando um espírito que ainda tem a necessidade de encarnar, quando ele está entre duas encarnações, ou seja, ele está na verdadeira vida,
se preparando para o próximo momento de provações. Quando lá a gente recebe a notícia de que vai reencarnar, aqueles que nos amam, se preocupam conosco, alguns ficam ligeiramente tristes, outros preocupados. Porque é aqui que é o ruim de se estar. Eu estou tentando usar palavras fáceis, mas não levem tudo tão ao pé da letra. É aqui que é onde a gente não quer estar. Aqui é a sala de provas. Então, um pai que chora ao ver um filho partir, ele não está pensando no desenvolvimento daquele espírito. Porque aquele espírito voltou para o lugar para onde ele pertence. De onde ele pertence? É nisso que eu falo que esse nosso amor precisa e muito ainda ser depurado. E muito. Ainda é um amor muito hormonal, muito infantil. Ele tem muito mais de ego e posse do que de amor verdadeiramente dito. E é nisso, é nesse processo pequeno de desenvolvimento que a gente vai se aproximando da nossa santificação, da nossa depuração. Já estamos caminhando para os momentos finais. Eu vou fazer a leitura do terceiro parágrafo do item 6, ainda do capítulo 6, só para que a gente possa arrematar, tá, o nosso momento. Item 6, terceiro parágrafo. Lá no capítulo 6, quando começa a sessão Instruções dos Espíritos, a gente vai encontrar 3 mensagens psicografadas lá na época da codificação. 860, a outra 1861, a outra 1861. E elas foram assinadas. Curiosamente, essas elas foram assinadas. E quem assina por o Espírito de Verdade. E aí, para os irmãos que tiverem a curiosidade de mergulhar um pouco mais a fundo nos estudos doutrinários, vocês vão encontrar em diversas obras o que viria a ser o Espírito de Verdade. Mas a grande verdade é que, para nós espíritas, o remetente nunca importa. Só a mensagem importa. Quem falou, nunca importa. O que foi dito é a única coisa que importa. Se aquilo nos leva em direção ao céu, aquilo é bom, aquilo faz sentido para mim, eu posso absorver cuidadosamente e aos poucos interpretar de acordo com as minhas capacidades. Se aquilo que eu estou lendo não faz sentido de acordo com o exemplo que Jesus me deu, de acordo com tudo que eu conheço de bem e do mal, e principalmente de acordo com a minha consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, de acordo com os Espíritos, está aqui no livro dos Espíritos. Se uma mensagem que eu leio pode ter escrito Jesus embaixo, pode ter escrito Maria de Nazaré, pode ter escrito Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, não importa. Não importa o que está escrito. Se aquela mensagem vai contra a minha consciência, eu coloco de lado para descartar no futuro. Esse é um dos maiores ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Até para não trabalhar exageradamente o nosso ego, para que a gente, em sessões mediúnicas, a gente não se sinta indevidamente próximos de espíritos que a gente julga serem muito importantes. Então vamos lá para a leitura que vai finalizar o nosso estudo dirigido de hoje. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Volta aqui a falar do bem e do mal sofrer. No nosso último encontro a gente comentou que a receita para o sucesso é passar pelo sofrimento com resignação. Se a gente passa por dificuldades com revolta no coração, a gente está desperdiçando o nosso tempo, porque provavelmente aquela dificuldade volta até nós. Então, estudemos. A gente tem que estudar a preciosa doutrina que afasta de nós o erro das revoltas. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas.
Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte da vida, do amor, e preparai-vos, para vos lançar um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfeitos. E que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Eu quis finalizar com essa leitura para poder reforçar no coração dos irmãos que o motivo pelo qual Deus permite a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, a dor pela qual a gente passa muitas vezes, é para que nós sejamos os protagonistas do nosso próprio desenvolvimento. Porque senão seria como um pai que pega o lápis da mão da criança na hora da tarefa de casa e faz para ele o contorno, não permitindo que ele mesmo erre, apague e refaça quantas vezes for necessário. O mesmo pai, ele tem diferentes filhos. Tem filho que faz a lição uma vez e não repete. Tem filho que precisa fazer 5, 6, 7, 8, 9, 10. E está tudo certo do jeito que está. No final das contas, todos nós, sem exceção, estamos caminhando em direção à luz da forma como Jesus nos ensinou. Boa noite, meus irmãos. Muitíssimo obrigado.